Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Hoje, quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2022, nós estamos aqui mais uma vez para desejar que a paz esteja contigo, meu irmão, minha irmã, e trazer uma palavra para você a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é Jesus? Você que busca a Deus, se alguém te perguntar, quem é Jesus? O que você vai responder? Você vai demorar para responder? Pois bem, um dia Jesus perguntou aos seus discípulos. Ele fez essa pergunta. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, Jesus fez essa pergunta. O que vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Graças a Deus. Para muitos, Jesus é um grande mestre. Para muitos, Jesus é o maior homem que teve sobre a face da terra. Para muitos, Jesus é uma boa pessoa. Mas Jesus é mais do que isso. Eu queria dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que primeiramente Jesus é Deus, ou seja, Jesus é o Filho de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 21. Veja o que está escrito. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, Deus conosco. Jesus é Deus. Antes de se encarnar, vir a este mundo, ele já era Deus, ele continuou sendo e será o mesmo para sempre. Em Isaías capítulo 9, 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro e o quê? Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus não é só Deus, ele é Deus Forte também. Deus forte. E lá em Atos capítulo 20, versículo 28, está escrito o seguinte: Paulo, ele discursa para os anciões de Éfeso, lá em Mileto, e num trecho do seu discurso ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Igreja de quem? Igreja de Deus,
que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem é que resgatou a sua igreja? Foi Deus, com o seu sangue. E o nome desse Deus, aqui em Atos 20, 28, é Jesus. Jesus, ele é Deus. Tem várias outras referências que mostram que Jesus, ele é Deus. Muitas outras referências. Eu mostrei só 3 aqui, de muitas que poderíamos mostrar. Mas Jesus, primeiramente, ele é Deus. Outra coisa que o nosso Senhor Jesus, ele é homem. Jesus é homem. E isso, ele é Deus, 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Ele teve o seu nascimento, morreu como homem, ressuscitou como homem, subiu para o céu como homem, cumpriu o seu ministério aqui como homem, voltará como homem também. Em 1 Timóteo 2, 3, 5, está escrito. 1 Timóteo 2, 3 ao 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus. Esse Deus, ele deseja que todos sejam salvos. E a salvação é mediante o único que é Deus e que é homem também, que é Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, é o único mediador que há entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, homem. Apocalipse capítulo 1, 13. Vamos ver o que está escrito. Apocalipse 1, 13. Diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Quando João viu Jesus no Apocalipse glorificado, ele não estava ali apenas como Deus, ele estava como homem também. Então não esqueça disso, meu irmão. Jesus é Deus, mas ele também é homem. Como Deus, Jesus, ele é eterno, não tem princípio nem fim. Como homem, ele se encarnou através da Virgem Maria, veio ao mundo e continuará eternamente também como homem. Graças a Deus. Outra coisa que Jesus é, Salvador. Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus é o nosso Salvador. Em 1 João 4, 1 João 4, 14, veja o que está escrito, meu irmão, minha irmã. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Aleluia. Veja, o Pai enviou o Filho para Salvador do mundo. Jesus é o nosso Salvador. Tito, a carta de Paulo a Tito, vejamos aqui. Tito, depois de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 6, diz assim: que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha aí, Jesus Cristo, nosso Salvador. 2 Timóteo 1,10, vamos ver o que está escrito. 2 Timóteo 1,10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Veja, de nosso Salvador Jesus Cristo, ele é Salvador também. Em Lucas 2,11, olha o que está escrito em Lucas 2,11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que maravilha! Tem vários outros trechos aqui, né, que nós poderíamos citar também, mas citamos aqui apenas 4 que mostram que Jesus é Salvador. Outra coisa que Jesus é, Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. 2 Timóteo 1,2.
Vamos lá. 2 Timóteo 1:2, está escrito assim. Acompanha aí. Eu vou colocar a foto da Bíblia. Acompanha aí. 2 Timóteo 1:2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso, veja, Jesus é Senhor. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Vamos ver o que está escrito. Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler o versículo 10 também. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aí, Jesus Cristo é o Senhor. E um dia toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:28, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:28, é o último versículo aí da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, e ele termina dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Vários outros trechos que mostram que Jesus é Senhor, mas citamos aqui apenas 3. Já vimos que Jesus é Deus, vimos que Jesus é homem, que Jesus é Salvador e que Ele é Senhor. Agora vamos ver também que Jesus é Rei. Jesus é Rei. Olha em Apocalipse, capítulo 17:14, está escrito o seguinte. Apocalipse, capítulo 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Lá em Apocalipse 19, vamos lá em Apocalipse 19:16 também está escrito. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, ele é rei. Ele é rei. Tem várias outras passagens que nós poderíamos mostrar isso também, mas vamos mais duas passagens, mais 2 versos aqui. Mateus 21:5. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 21:5. Diz assim, voltando aqui, 21:5. Vamos ler a partir do versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então aí está até uma profecia que Jesus, o Messias, seria o rei. Mais um, Mateus 27:11. Só virar a página aqui, né? Mateus, aliás, mais algumas páginas. Mateus 27:11. Está escrito assim. E Jesus estava em pé diante do presidente. E o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Então Jesus é rei. Vamos ver agora que Jesus é profeta. Jesus é profeta. Vejamos agora. Lucas capítulo 24:19. Lucas capítulo 24:19. Assim está escrito. No Evangelho de São Lucas, capítulo 24:19. Diz assim: E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então Jesus é profeta também. Em João 6,14, Evangelho de João 6,14. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 6,
14, diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha aí. Veja o povo reconhecendo que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo. Lá em Lucas capítulo 13, 33, nós vemos também que Jesus é profeta. 13, 33. Diz assim, isso é o próprio Jesus dizendo: importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jesus mesmo, ele dizia que era um profeta. Para terminar, Jesus também é sumo sacerdote. Veja o que está escrito em Hebreus 9:11. Hebreus 9:11 diz o seguinte: Jesus ele é sumo sacerdote. Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e por aí vai. Eu estou lendo aqui o versículo, mas depois o vídeo vai ficar aqui. Você pega as referências e leia o contexto. Amém? Tá certo? Hebreus 6:20 diz o seguinte. Hebreus 6:20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tá vendo? E mais um trecho aqui que diz que Jesus é sumo sacerdote. Hebreus 4, 14 e 15. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, nós vamos parar por aqui, mas poderíamos falar muitas outras coisas a respeito de nosso amado Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é todo-poderoso. Jesus disse: eis que é me dado todo poder nos céus e na terra, que Ele é o autor e consumador da fé, está escrito lá em Hebreus, que Jesus, conforme está escrito lá na carta de Pedro, 1 Pedro, se não me engano, é o pastor e bispo das nossas almas. Conforme está escrito no Evangelho de João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e por aí vai. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, muitos não querem honrar Jesus como se deve, mas eu digo para você, nós devemos honrar o nosso Senhor, que nos amou, aquele que nos amou e nos libertou dos nossos pecados. Se não fosse Jesus nos amar, hein? O que seria de nós? Se não fosse Jesus ter morrido no nosso lugar, hein? Olha, todo o amor que nós oferecemos ao Senhor Jesus é pouco. Tudo que nós fizermos para Ele é pouco. Vamos, meu irmão, minha irmã, lutar contra o pecado. Vamos lutar contra o que desagrada o Senhor. Vamos lutar para agradar o nosso Senhor Jesus, porque Ele merece muito mais. Todas as honras, todas as glórias, todos os louvores. É Jesus, Jesus, o nosso Salvador. O Pai enviou Jesus. Não foi o Pai que morreu na cruz, mas Ele enviou o seu Filho amado. O Espírito Santo, Ele está conosco hoje. Não foi o Espírito Santo que morreu na cruz, mas foi o Filho de Deus. Foi Jesus que morreu na cruz no nosso lugar. Por isso Deus deu a Ele o nome que está acima de todo nome. Deus abençoe. Terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente às 10 da noite com mais uma palavra da parte de Deus, edificando, exortando e consolando. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Graças a Deus.